Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o nosso curso da certificação CPA 20. Eu sou o Prof. Renan Duarte e estou vindo aqui só para lembrar vocês de quem quiser ter acesso ao curso completo, com todos os slides que eu venho utilizando nas aulas, com a apostila completa, com banco de questões, com mais de 800 questões comentadas e também materiais de resumo direcionados para a revisão, cliquem no primeiro link na descrição ou então nos comentários fixados para que vocês tenham acesso a esse material completo. E no mais, não esqueçam aqui de deixar o like, se inscrever no canal e bora para mais uma aula. Olá pessoal, Certificado de Operações Estruturadas, o COI. Aqui a gente tem um produto financeiro que ele vai trazer características das aplicações de renda fixa e também de renda variável em um único produto. Ele vai ser emitido principalmente por bancos e ele funciona de uma forma semelhante ao que a gente tem com os fundos de investimento. A principal finalidade a gente pode colocar que é de combinar a segurança que a gente tem em aplicações de renda fixa, que são mais conservadoras, com a rentabilidade da renda variável, que tende a ser maior do que a de renda fixa, já que carrega alguns riscos. Então, a ideia aqui do COI é ter o lado bom, né, dessas duas ferramentas aqui, ter a segurança da renda fixa e ainda trazer o elemento de rentabilidade que a gente tem na renda variável. E aí existem duas modalidades de COI. Eu tenho o valor nominal protegido e tenho o valor nominal em risco. Qual que é a diferença? No valor nominal protegido, os COIs desse tipo eles vão garantir que o investidor ele irá receber de volta, no mínimo, o valor que ele investiu inicialmente, mesmo que os ativos de referência desse produto eventualmente apresentem uma rentabilidade negativa. Então, essa modalidade aqui vai ser destinada para aquelas pessoas que são mais conservadoras, que entre renda fixa e renda variável, elas são mais acostumadas com a renda fixa. Porque se esse investimento, que ele funciona como se fosse um fundo de investimento, né? Ele vai aplicar em ativos financeiros. Se os ativos financeiros aonde o COI ele aplicou, eles apresentarem um desempenho negativo, isso não vai influenciar em uma rentabilidade negativa para o investidor que colocou o dinheiro dele no COI, porque no mínimo, no pior dos cenários, ele vai receber de volta o que ele colocou investido. Ele não vai receber juros, né, mas ele recebe o principal. E tem o valor nominal em risco. Daí já são para aquelas pessoas mais arrojadas. Aqui não há nenhum tipo de garantia que o investidor ele vai receber o valor total investido, sendo que sua perda, se acontecer, pode ser maior do que o capital que foi investido. Mas aí, né, como aqui a gente tem um elemento do risco maior, o potencial de retorno ele também vai ser maior nessa modalidade. Independentemente se é o valor nominal protegido ou se é o valor nominal em risco, a gente tem que saber que o COI ele não conta com a garantia do FGC. Bom, vamos falar de como é que funciona aqui a oferta pública desse tipo de instrumento, né? Como é que esse instrumento chega para o grande público? Primeiro ponto, tá? A oferta pública de distribuição de COI, ela não está sujeita a registro na CVM e é realizada por instituições intermediárias habilitadas a atuar como integrantes do sistema de distribuição de valores imobiliários. Quando ocorrer essa distribuição aqui, a instituição intermediária ou o emissor que estiver atuando nessa condição deve primeiro entregar o documento de informações sociais, o DIE, antes da aquisição do COI, para que o investidor então ele tome conhecimento, entre outras características, né, qual que é a modalidade desse COI aqui. A gente já vai falar sobre ele. E além disso, também tem que manter um termo de adesão e ciência de risco, datado e assinado pelo titular com a seguinte redação. Então, nosso investidor ele vai assinar isso daqui. Recebi o exemplar do documento de informações essenciais, o DI, previamente à aquisição do COI e tomei conhecimento de seu funcionamento e riscos. Essas obrigações elas são dispensadas quando a gente tiver um investidor profissional, que são, na grande maioria, instituições financeiras, mas também tem pessoas físicas e pessoas jurídicas que têm um patrimônio maior, e também vai ser dispensado essa exigência do DI e do termo de adesão de ciência e risco quando o COI ele for negociado em um sistema centralizado e multilateral,
mantido por uma entidade administradora de mercado organizado. Falando sobre o DI, tá? Ele deve conter informações verdadeiras, ser redigido de forma clara e também ele tem que ser útil na avaliação do COI, apresentando quais são as complexidades, contendo informações importantes também, como o investimento inicial mínimo, para que o investidor então consiga colocar o seu dinheiro lá, condições de pagamentos periódicos, quando existir essa possibilidade de pagamentos periódicos, a data de vencimento ou prazo de operação, entre outros. Então, é ali que o investidor ele vai tomar ciência de como é que funciona esse COI e ele vai conseguir, então, mensurar se está dentro da capacidade dele de tomar risco. E o material publicitário é aquele que vai trazer, então, a oferta para os investidores, potenciais investidores. Ele também deve ser elaborado de uma forma íntegra e clara, alertando aos riscos de investimento e de que ele não está sujeito a registro na CVM. A gente acabou de ver, né, que a distribuição de COI não precisa desse registro na CVM. Então, no material publicitário tem que alertar isso ao investidor, bem como deixar claro quando se tratar de COI na modalidade de investimento com valor nominal em risco, que dentre as duas modalidades é aquela que não vai trazer a proteção do capital investido. Pode acontecer, né, do investidor de ele ter uma rentabilidade negativa. Caso as informações divulgadas nos materiais publicitários apresentem incorreções ou impropriedades que possam induzir o investidor em erros de avaliação, a CVM ela pode exigir a cessão da divulgação de informação e a veiculação de retificações e esclarecimentos. Apesar de não ter esse registro lá na CVM, se algo estiver em desacordo, a CVM ela pode então exigir a cessão, fazer com que aquela oferta que está sendo destinada ao investidor, ela deixe de ser ofertada, né? Que ela saia. Em relação à tributação, o que a gente tem aqui? Bom, a gente tem a incidência de imposto de renda e também do imposto sobre as operações financeiras. Então, apesar de ser um produto que mescla características de renda fixa e renda variável, a tributação segue o que a gente tem nos demais instrumentos de renda fixa, porque eu tenho o imposto de renda aqui, seguindo a tabela regressiva, e também o IOF, que também segue a tabela regressiva, mas apenas, né, a gente vai ter IOF até o 29º dia depois da aplicação. Lembrando que primeiro a gente calcula IOF, caso seja necessário, né, aplicar o IOF, e depois a gente calcula o imposto de renda de acordo também aí. Se a gente tiver que calcular o IOF, tiver que calcular o imposto de renda, vai ficar na primeira alíquota do imposto de renda. Mas se não tiver IOF, depois a gente olha o prazo de aplicação e a gente vê qual que é a alíquota correspondente aqui para esse COI.